de forma bem breve, registrar a laicidade cooperativa prevista na Constituição, a partir do artigo 19, inciso 1. Faço referência no meu voto à lição doutrinária do ministro Gilmar Mendes com o professor Paulo Gonet, em obra reconhecida do curso de Direito Constitucional, e me centro de modo mais específico na questão que envolve, de um lado, a liberdade de crença e de religião, com a autonomia da vontade da pessoa, dentro dos princípios, logicamente, íncitos no próprio texto constitucional. No meu voto, eu faço referência que essa autonomia de vontade para situações como as que estamos analisando, elas estão previstas em procedimentos da própria medicina, desde o Código de Nuremberg, em 1947, passando pela Convenção de Helsinki, em 64, onde o paradigma médico-paciente passa pelo conceito do consentimento informado ao paciente. Então, é dever do médico informar ao paciente os riscos de um e de outro procedimento. Dentro dessa perspectiva, cabe, portanto, também ao paciente, como já foi trazido pelos eminentes pares, fazer a sua escolha, a sua opção pelo tratamento a partir dos aportes científicos que os médicos o trazem. E é nesse contexto que se insere a causa dos testemunhas de Jeová que nós estamos julgando, onde foi trazido da tribuna a grande importância para eles de um tratamento alternativo à transfusão de sangue, como um corolário da própria dignidade e essência da própria dignidade humana e da liberdade de religião e de crença de todos eles. Então, é dentro desse paradigma que eu trago, e todos os pares já o fizeram, os seus respectivos votos, e, nesse sentido, adianto a minha aderência às conclusões em linhas gerais que já foram trazidas. Eu faço referência no meu voto a alguns enunciados do Conselho de Justiça Federal. O primeiro deles é o de número 403, que foi organizado pelo Conselho de Justiça Federal, na verdade esse é o enunciado 403 da 5ª Jornada de Direito Civil. Diz o enunciado que o direito à inviolabilidade de consciência e de crença previsto na Constituição aplica-se também à pessoa que se nega a tratamento médico, inclusive transfusão de sangue com ou sem risco de morte. Então, é um direito que já foi reconhecido pelos doutrinadores da área do direito civil, com o aporte da organização do Conselho da Justiça Federal. Também no meu voto, e farei a juntada de voto escrito, eu trato da questão do médico, que, uma vez feita a explicitação dos riscos de um ou outro tratamento, ele, em contrapartida, também não pode ser penalizado, seja no âmbito criminal, civil ou mesmo administrativo. Porém, eu faço aqui a recomendação de que esses esclarecimentos têm que ser levados aos prontuários correspondentes, para que se possa fazer a análise documental, né? Então, aos médicos cabe também esse dever de registro no correspondente prontuário, inclusive quanto às manifestações de vontade que se fizeram presentes e que consubstanciam ao final a escolha por um ou por outro tratamento. Eu cito aqui também que, uma vez feitos esses registros, não é dever do médico informar as autoridades, principalmente polícia, Ministério Público, porque já feito, inclusive, pelo que se encaminha a partir de agora, no âmbito do respaldo de uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, não haveria necessidade por parte do médico, porque há resoluções do Conselho de Medicina que demandam esse encaminhamento.
No tocante a situações de emergência, eu faço consignação no meu voto da validade para todos os efeitos do denominado testamento vital, dentre outras manifestações reconhecidas de vontade que possam ser consignadas. No tocante às crianças, aos menores de idade, eu estou aberto também a essa consignação que foi feita por Vossa Excelência, ministro Barroso. Apenas me permita consignar algumas compreensões no meu voto de ordem constitucional. O artigo 226 estabelece a família como base da sociedade, devendo ter a família especial proteção do Estado. Além disso, o parágrafo 7º, ainda que num contexto mais específico de planejamento familiar, diz que, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, é que se insere a livre decisão do casal no âmbito do planejamento familiar. Mas eu extraio aqui dois conceitos importantes, que há uma demanda por parte da Constituição de uma paternidade responsável. Então, se presume, a princípio, que a manifestação dos pais se insere nesse conceito de paternidade responsável. É com base nesse dispositivo que entendo que, sim, como regra, prevalece a manifestação dos pais. Mas, em situações de risco iminente à vida da criança, sem que haja possibilidade de um oportuno tratamento alternativo, e quem é capaz de dizer se há condições de se esperar um tratamento alternativo, oportuno e eficaz? É o próprio médico. Então, em situações excepcionais, o que envolve um risco iminente à vida, então não é qualquer situação. Então, a palavra do médico ali... Se você fizer isso